A fé nos faz proclamar que Jesus se faz presente em corpo, alma e divindade na hóstia consagrada. É o que nós denominamos de Eucaristia. Nós faremos uma série de programas para que possamos conhecer melhor Jesus Cristo, que é o pão do céu, que o Pai dá à humanidade. Convido a você a mergulhar no programa de hoje sobre a Eucaristia. Eu sou o Padre Janderson e está começando agora o programa Caminhos da Evangelização. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus, amou-os até o fim. Evangelho de São João, capítulo 13, versículo 1. As grandes decisões foram, na maioria das vezes, tomadas ao redor de uma mesa, tomando uma refeição. A mesa foi o lugar de muitos encontros, onde muitas amizades foram seladas. E é na mesa eucarística que é selado o mistério de amor. E Jesus deixa para o final do seu ministério. O milagre atravessaria os tempos. Assim, o melhor fica para o final da sua vida na terra. Os gestos de Cristo na última ceia serão os últimos da sua vida na terra. Serão gestos de um imenso amor. Pegando o cálice, deu graças e disse: tomai este cálice e distribuí-o entre vós. Pois vos digo, já não tomarei a beber do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomou em seguida o pão e, depois de ter dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, tomou o cálice, depois de cear, dizendo: este é o cálice da nova aliança, em meu sangue que é derramado por vós. Lucas 22, do versículo 14 a 20. São Pedro Julião diz: a maravilha operada pela Eucaristia é a transubstanciação do pão e do vinho. Permanece apenas a aparência, a cor, o sabor, o peso. Os sentidos dizem-nos que é pão e vinho, mas a fé afirma-nos que é o corpo e sangue de Jesus, velado sobre os acidentes, subsistentes apenas por um milagre. Todos os gestos daquela noite manifestam a doação, o esvaziamento, a entrega, como as linhas de um testamento cuja herança é de um grande valor. Na Eucaristia vemos isso. Vemos que Deus veio dar de si mesmo. Aquelas palavras são assumidas pelos sacerdotes que agem na pessoa de Jesus Cristo. Após as palavras de consagração ditas na missa pelo Padre, não é mais pão e vinho, mas o corpo e sangue de Jesus Cristo. Os acidentes permanecem, que são a aparência do pão e do vinho, porém a substância muda. Ou seja, acontece a transubstanciação. Isso significa dizer que o pão e o vinho são transformados em Deus, isto é, Deus se faz presente. Diz Santo Afonso de Ligório: vós, Jesus, partindo deste mundo, o que nos deixastes em memória do vosso amor? Não uma veste, um anel, mas o corpo e o sangue, a vossa alma e a vossa divindade, vós mesmo, todo sem reserva. Ante o pão e o vinho consagrados podemos cantar como o povo cristão canta: Deus está ali. Ó vinde adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Eis nas espécies consagradas, já não há mais pão, já não há mais vinho, há somente o corpo e o sangue do Senhor morto e ressuscitado. Todo no que era vinho, todo no que era pão. Jesus, pois, lhe disse: na verdade, vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue
é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. João 6, do versículo 53 a 56. Assim diz São Julião. Esse milagre se renova à simples palavra de um homem, do sacerdote. E isso tantas vezes quando desejar, pois tal é o poder de Deus que lhe comunicou. Ele quer Deus sobre o altar, e Deus aí está. O sacerdote opera a idêntica maravilha que operou Jesus na ceia eucarística, de quem recebe o poder em cujo nome procede. O nosso Senhor nunca resistiu à palavra de seus sacerdotes. É Ele, adorável, amável, vida para a nossa vida, amor que compartilha amor, amor que vive em nós. Santo Agostinho diz, sendo Deus onipotente, não pôde dar mais. Sendo sapientíssimo, não soube dar mais. E sendo riquíssimo, não teve mais o que dar, senão a si mesmo. Os milagres comprovam mais ainda a presença de Jesus na Eucaristia. Na cidade de Avignon, no dia 30 de novembro de 1433, viu-se alagada pelas águas do rio Ródano. Este rio, que atravessa a cidade, transbordou porque tinha chovido muito. Nesse mesmo dia, o Santíssimo Sacramento estava exposto para os fiéis, na capela de uma confraria conhecida como dos Penitentes Cinzas. E 2 de seus membros conseguiram, com um barco, chegar à capela, pois o Santíssimo estava exposto e tinha ficado sozinho. Quando entraram, viram que as águas estavam divididas em 2, à direita e à esquerda do altar e do ostensório, que estavam completamente secos, semelhante ao milagre do Mar Vermelho no Antigo Testamento. São Lourenço Justiniano diz: ó Deus, que tanto nos amais com esse sacramento, quisestes fazer com que o nosso coração se tornasse um só com o vosso, inseparavelmente unido. E Santo Afonso de Ligório diz também: Jesus, antes da sua paixão, ressurreição, antes mesmo da sua subida aos céus, quis Ele mesmo deixar-nos o céu na terra. Depois de morrer, consumido de dores, sobre o madeiro, destinado aos maiores criminosos, vós colocastes sobre a aparência do pão, para vos fazerdes nosso alimento e assim unir-vos todo a cada um de nós. Diz-me, que mais poderia inventar para vos fazer amar? Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é minha carne, que eu darei pela vida do mundo. João, capítulo 6, 35, versículo 48 a 51. São João Maria Vianney diz: o alimento da alma é o corpo e o sangue de Deus. Ó formoso alimento! A alma não se pode alimentar senão de Deus. Só Deus pode bastar-lhe. Só Deus pode saciá-la. Fora de Deus não há nada que possa saciar-lhe a fome. Deus se fez alimento para nós. Vivêssemos nele e ele vivesse em nós. Pois amar é dar de si e Deus nos deu a Eucaristia. Finalmente eu peço a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que abençoe a sua vida, a você que nos escuta e que Jesus sacramentado seja a vossa força. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.